Olá, muito bom dia. Eu sou o professor Adriel, vocês já me conhecem e hoje eu estou passando por aqui para rememorar um fato muito importante da história republicana brasileira e que dialoga com o momento que nós estamos atravessando atualmente. Agora são exatamente 9 horas da manhã, mais 52 minutos. E eu quero dialogar um pouquinho com você a respeito da pandemia que vitimou o presidente da República do Brasil. É isso mesmo. Há cerca de 100 anos atrás, o mundo atravessou e enfrentou a pandemia da gripe espanhola. Gripe espanhola essa que vitimou milhares de pessoas, entre elas o presidente da República da época. E por que nós estamos rememorando isso? Porque em um dia como hoje, em 7 de julho de 1848, nascia um cidadão por nome de Francisco de Paula Rodrigues Alves, popularmente conhecido como Rodrigues Alves, que viria a ser o quinto presidente da história republicana brasileira. Acontece que ele exerceu esse mandato e ele foi eleito posteriormente para um segundo mandato, que foi a vitória que ele teve nas eleições gerais de 1918. Porém, o mundo nesse período atravessava o período de pandemia na luta contra a gripe espanhola. E uma pandemia, tal qual como a que nós enfrentamos hoje, vitimou milhares de pessoas, por que não dizer centenas de milhares de pessoas, em sua grande maioria pessoas pobres, pessoas como no contexto atual tinham que se expor ao vírus para trabalhar, que tinha que colocar a comida no prato para comer e não tinha condições de cumprir na íntegra o isolamento social. Porém, os ricos, a quantidade de vítimas foi muito menor, tal qual como agora, porque enquanto os pobres precisam se expor, os ricos têm infraestrutura para conseguir cumprir o isolamento nas suas casas. Enquanto os pobres, se contraem o vírus, vai para um hospital público, que apesar de todo o seu grande valor que há no SUS e a importância do SUS no Brasil, mas os hospitais encontram-se superlotados em seus leitos. Por outro lado, o rico ele tem condições de pegar um táxi aéreo e se deslocar, por exemplo, do Pará, do Amazonas, pagar 70, 80 mil reais no táxi aéreo e vir ser atendido aqui em São Paulo nos melhores hospitais da iniciativa privada. Então, obviamente que a maior faixa de vítimas de uma pandemia passa-se pelos pobres. Porém, às vezes, apesar de todos os recursos, os ricos acabam se tornando vítimas também do vírus. E o que aconteceu com Rodrigues Alves foi um exemplo disso. Ele venceu as eleições de 1918, mas não conseguiu assumir o mandato. Caiu enfermo e veio infelizmente a falecer vítima da gripe espanhola. Então é importante tomarmos cuidados, tomar cuidado com a higienização, cumprir as medidas do isolamento social, uso de máscara, evitar aglomerações, evitar transitar livremente pela cidade, porque o vírus está aí e ele pode matar, inclusive o presidente da República do Brasil.